A todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, podemos ficar em pé, para nós iniciarmos o nosso curso, entregando nosso curso nas mãos do nosso Senhor. Aqueles que já são alunos antigos, sejam bem-vindos novamente. Aqueles que são alunos novos, uma alegria receber vocês aqui, tá certo? Já estava com saudade já. Queria ter voltado com o curso esse ano mais cedo, mas vocês me entendem a situação que agora comecei a fazer o mestrado, então é muita coisa para dar conta, então às vezes fica muito puxado, então por isso nós demoramos um pouquinho, mas graças a Deus, antes tarde do que nunca, Então sejam todos bem-vindos, uma alegria ver vocês e estar aqui com vocês novamente, e voltando com o nosso curso, graças a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus irmãos, primeiramente dar uma notícia boa aqui para vocês. Ano passado, a gente sempre começava o curso bíblico às 8 horas da noite. Mas por que às 8 horas da noite? Porque a missa sempre acaba 7h15, mais ou menos. Então era o tempo que o Felipe tinha para poder arrumar as coisas todas aqui, arrumar o data show, para poder fazer a projeção, que tem condições de estar o data show ali no meio da missa, a missa acontecendo. Então era para dar tempo de colocar o data show para fazer a projeção aqui dos slides, Então, assim, agora eu estava conversando, antes de começarmos a aula, eu estava conversando com o Rian, e ele disse que dá para começar às 7h30, Então, graças a Deus, porque tem gente que tem que levantar muito cedo no dia seguinte. Eu entendo isso, a necessidade de vocês, compreendo perfeitamente, Ano passado eu não coloquei para mais cedo por conta disso, que não dava mesmo, Então, a partir da nossa próxima aula, já começaremos às 7h30, se Deus quiser. Só que tem um porém, Eu também estava conversando com ele. Dá para começar às 7h30 também, por quê? Porque esse módulo agora, eu não tive tempo e condições de montar os slides. Então, dá para começar às 7h30, sem a projeção aqui dos slides. Então, não vai acabar que não vai aparecer aqui a projeção dos slides aqui, e também na projeção no vídeo, depois no YouTube, não vai ter ali aquela telazinha na lateral com a projeção dos slides. Então a gente ganha de um lado, e acaba perdendo um pouco do outro. Então assim, os slides, a partir do próximo módulo, eu vou sempre fazer, vou ver também, pedir a Andréia para fazer os slides para mim desse módulo de São João, para jogar lá no grupo, caso vocês queiram visualizar depois a parte, Mas depois eu quero ver com vocês lá no grupo, Aqui fica ruim para se manifestar, mas lá no grupo depois do WhatsApp, qualquer dia desse eu vou puxar esse assunto lá para ver a manifestação de vocês, o que vocês querem, Se a projeção dos slides na aula ou começar mais cedo. Lembrando, se for começar mais cedo, não terá projeção durante a aula.
Se vocês preferirem a projeção ali, né, aí nós vamos ter que começar a aula 8 horas mesmo, tá certo? Então, depois a gente vê isso lá no grupo do curso bíblico, não é? E aí é claro, né, se vocês optarem por começar mais cedo, não ter a projeção, nós vamos acompanhar aqui pela apostila impressa e depois, sempre que terminar a apostila, como a gente sempre faz, a apreciação dos textos diretamente na Bíblia. Um outro aviso, hoje é a nossa primeira aula, semana que vem não teremos aula. Por quê? Semana que vem é a última reunião aqui na igreja aqui para definir as questões da nossa trezena de Santo Antônio. Então, segunda-feira que vem, dia 9, não teremos aula, voltaremos no dia 16. Aí teremos aula dia 16, aí dia 16, né, já começaremos às 7h30, né, na próxima aula já começaremos às 7h30, dia 16, depois dia 23 e depois no dia 30. E aí nós vamos, depois do dia 30, nós vamos ter a pausa, que 31 começa a nossa trezena de Santo Antônio. Então, aula até dia 30, voltaremos na primeira segunda-feira de julho. Por que na primeira segunda-feira de julho? Primeiro, porque a trezena esse ano vai se estender mais. Vai até o dia 19, né, como vocês já sabem. Então, depois disso, né, vocês vão estar cansados, aquela coisa toda, né, 20 dias de festa, aquela coisa toda e tal. E ainda por cima, dia 28, tem uns 25 anos do Padre Paulo Henriques. Então, por tudo isso, né, nós teremos aula até o dia 30 de abril e depois voltaremos na primeira segunda-feira de julho. Perdão, desculpa, gente. Estou bugando já. Obrigado, viu, Admar? Obrigado. Então, até o dia 30 de maio. E depois retornaremos, não é, no dia 4 de julho. Primeira segunda-feira do mês de julho, dia 4 de julho, nós retornaremos, se até lá não acontecer nada, não é? Então, teremos aí a aula de hoje, dia 16, começando já às 7h30 da noite, 23 e 30, certo? Isso aí. Então teremos 4 aulas e depois esse intervalo aí voltaremos dia 4 de julho. Um outro aviso, para quem está começando hoje conosco, eu peço, mas é claro, ninguém está obrigado, tá, gente? Eu peço para adquirir a Bíblia de Jerusalém. Por que eu peço isso? Eu tive aula no seminário de Bíblia com um dos maiores, que hoje é um dos maiores e melhores professores de Bíblia do Brasil todo, mesmo entre os protestantes, que é o Padre Heitor, que é do nosso clero, é natural aqui de Miracema, né, dá aula no nosso seminário e é professor da graduação e da pós-graduação em Bíblia na Faculdade de Teologia da PUC do Rio, não é? E como ele sempre diz, e a maioria dos professores de Bíblia sempre diz também, a melhor tradução do original para o português da Sagrada Escritura é a Bíblia de Jerusalém. Então cada uma tem uma vantagem, né? A Bíblia do Peregrino ganha nas notas de rodapé. Tem notas de rodapé mais explicativas e mais extensas. Mas, como a gente quer, para um estudo bíblico, a gente quer o original, então, a melhor tradução é a Bíblia de Jerusalém. Então, quem não tiver, eu sugiro que compre, né? Tem aqui na nossa livraria da paróquia, na secretaria, você pode adquirir ali, não é? Se for comprar no cartão, né, se eu não estou enganado, acho que divide tudo direitinho. E aí a gente pede, na medida do possível, que adquira a Bíblia de Jerusalém. Ah, padre, eu não tenho condição. Tudo bem. Usa a que você tiver. Ave Maria, Pastoral, Peregrino, a que você tiver. A da CNBB, a que você tiver. Outra coisa, quem não fez a matrícula ou não renovou a matrícula, por favor, a gente pede que depois procure a secretaria
para você renovar a sua matrícula ou fazer a sua matrícula. Por quê? Para você poder receber o material, né? O impresso você já tem, né? Quem não fez a matrícula, não renovou, ao fazer ou renovar a matrícula vai receber o impresso e vai estar lá disponível no grupo do WhatsApp. Na verdade já está disponível no grupo do WhatsApp o material virtual, o arquivo em PDF, né? Que até eu agradeço ao Marcos, fez a gentileza de salvar em PDF para nós, que eu havia esquecido de salvar em PDF também, acabei mandando em um Word, né? Então, vai estar lá disponível para vocês também, e aí vocês serão adicionados lá no nosso grupo do WhatsApp, onde ali a gente faz comentários após as aulas, né? Os colegas trazem outras contribuições, às vezes eu coloco ali outras contribuições também, e também os avisos do curso, né? Que às vezes não dá para avisar em sala de aula, a gente faz ali. Então eu peço que depois, quem ainda não fez ou não renovou, procure depois a secretaria e faça a sua matrícula ou renovação da sua matrícula. Lembrando, o curso é um valor simbólico. Um valor simbólico que a gente pede de R$10 por mês. Então, mês de junho não vai ter, né, essa cobrança, mês de julho volta. Então, é um valor simbólico de R$10 por mês para ajudar nas despesas do curso bíblico, né, e outras despesas paroquiais, tá bom? Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Infelizmente, hoje eu estou sem as minhas 2 secretárias, né? A Darlene não pôde, porque ela tem um compromisso, a Lenice também não está aí, porque hoje é aniversário de um dos filhos dela. Alguém lembra de alguma coisa que eu esqueci de falar? Oi? Acho que não, né? A princípio é só isso. Então, se eu esqueci de alguma coisa, na nossa próxima aula, dia 16, se Deus quiser, a Darlene e a Lenice se encarregam de nos lembrar. E aí, né, só recordando disso, a partir da próxima aula, dia 16, a gente já começa às 7h30 da noite. Fazer o possível para terminar sempre estourando 9 horas da noite, se Deus quiser, tá bom? Não se preocupem com isso. Veio alguma coisa agora, tá na ponta da língua e já foi embora de novo. Estou ficando velho cedo, gente, pelo amor de Deus. Vocês rezem pela memória, do padre de vocês, pelo amor de Deus, hein? Tá bom, então é isso. Não vou lembrar mesmo, não adianta tentar forçar que eu não vou lembrar. Alguém tem alguma dúvida de tudo que foi apresentado, que foi colocado aqui? Ótimo. Então, lembrei que eu ia falar. Só recordando, gente, por favor, tendo alguma dúvida, tenha liberdade de interromper a aula onde eu estiver falando e perguntar. Importante vocês saírem daqui com todas as dúvidas esclarecidas, pelo amor de Deus. Eu expliquei de novo, não entendeu? Pode dizer, padre, não entendi. Pode dizer quantas vezes quiser que eu vou explicar até você entender. Tá bom? Importante sairmos daqui com tudo esclarecido. Então, e não só dúvidas, mas eu peço também a manifestação de vocês, né? Há alguma coisa que você lembrou, há alguma contribuição, algum questionamento, mesmo que não seja diretamente do texto, mas que tenha a ver com o nosso tema, que é o Evangelho de São João, traga, que aí ajuda também a deixar o nosso curso mais dinâmico e a enriquecer as nossas aulas, certo? Esses dias mesmo, né, Luizão veio até mim, trouxe uma contribuição lá, né, Luizão, sobre algo que eu tinha falado na Semana Santa, acho que foi na Quarta-feira Santa, na homilia, que eu achei formidável também, entendeu? Quando chegar a hora eu vou pedir para você falar. Bobagem, você já está acostumado com o microfone já, tá? Deixa de bobagem. Entendeu, gente? Então, qualquer contribuição que vocês tiverem, tragam, que isso ajuda a enriquecer a nossa aula. Amém? Então, vamos começar então aqui o nosso estudo sobre São João. Cadê o Rian? Olha aí fora. Já está aí já, né? Ótimo. André está com a apostila aí? Tá, né? Então, meus irmãos, vamos hoje começar então o Evangelho de São João.
Na verdade, esse nosso módulo de agora, ele vai pegar o Evangelho e as cartas de São João. Então, vou tocar direto o Evangelho, terminando o Evangelho, a gente entra nas 3 cartas de São João, que estão dentro do grupo das chamadas 7 cartas católicas. E depois, a gente vai ter uma paradinha, e depois a gente vai ter um outro módulo esse ano, também para poder estudar com muita calma, porque é um livro bem enigmático, com muitos símbolos, muita numerologia, muitos mistérios, para a gente explicar também com muita calma, que será o Apocalipse de São João. Então, teremos esse módulo esse ano, Evangelho de São João, suas cartas, e depois que terminarmos esse, vamos entrar no Apocalipse de São João, e assim a gente fecha o ano de 2022. E aí, ano que vem, a gente vai ver as cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus e as outras cartas católicas, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de São João. Andréa, por favor, comece aí para nós. Evidências externas, testemunhos extrabíblicos de pessoas que falaram da autoria do quarto evangelho são importantes pela proximidade que têm com o quarto evangelho no tempo. Primeiro, Irineu de Leão, João, o discípulo do Senhor, em Éfeso. Segundo, Irineu de Leão, na obra de Eusébio de Cesareia. Irineu disse que ouviu o evangelho por Policarpo de Esmirna, o qual fora discípulo de João. Clemente de Alexandria, na obra de Eusébio de Cesareia. João, por pressão de seus amigos e inspirado pelo Espírito Santo, compôs um evangelho espiritual, enquanto os sinóticos são biografia sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Então vejam só, o que nós temos aqui? Primeiro, vamos começar pelo autor. Quem é o autor do Evangelho? Não é? Então, primeira coisa, as evidências fora da Bíblia. Ou seja, vamos pegar aqui os chamados padres da igreja, que são aqueles grandes santos dos primeiros séculos, que foram responsáveis por elaborar a teologia cristã. Então, qual é o testemunho deles? Irineu de Leão, grande padre da igreja do século II, está ali, nos meados do século II, anos 130, 140, 150, por aí vai. Que Irineu de Leão nos diz, foi um dos primeiros bispos da cidade de Lyon, na França, aportuguesando Leão. O que ele nos diz aqui? Primeiro testemunho, aquilo que está na própria obra, nos próprios escritos de Santo Irineu. Quem escreveu, o Evangelho foi São João, discípulo de Nosso Senhor, e escreveu este Evangelho quando ele viveu e exerceu seu ministério na cidade de Éfeso, na Capadócia, atual Turquia. Primeiro testemunho extrabíblico, dos padres da igreja, favoráveis a São João, evangelista, São João apóstolo. Segundo testemunho, também de Santo Irineu de Leão, só que aqui não nas obras dele, mas um comentário de Eusébio de Cesareia, Eusébio de Cesareia, que é outro escritor eclesiástico antigo. Eusébio de Cesareia só não foi santo porque ele terminou a vida dele acreditando no arianismo, que é aquela heresia que negava a divindade de Cristo. Então, não é que ele era ariano, ele era semi-ariano. Então, acreditar na divindade de Cristo, mas não era bem assim, era uma posição meio que intermediária, mas que não desse heresia também. Mas ele teve um grande feito. Eusébio de Cesareia foi o primeiro grande historiador da igreja. Então, vários testemunhos que nós temos dos primeiros séculos da igreja, dos 3 primeiros séculos da igreja, estão contidos na obra de Eusébio de Cesareia. Então, é uma obra belíssima, que é chamada História Eclesiástica, História da Igreja. E aí, em um de seus comentários na História Eclesiástica, ele diz que Santo Irineu de Leão, disse que ouviu o Evangelho por meio de São Policarpo de Esmirna,
Ou seja, Santo Irineu de Leão, a primeira vez que ele ouviu o evangelho, este evangelho que nós estamos começando a estudar hoje, ele ouviu este evangelho por boca de outro bispo. Santo Irineu de Leão está no Ocidente, na França, em Lyon. Mas ele teve contato com São Policarpo de Esmirna. Esmirna, outra cidade da Capadócia. São Policarpo, segundo a tradição da igreja, foi discípulo direto de São João Apóstolo. Então, segundo Santo Irineu, ele, quando conheceu São Policarpo em Esmirna, São Policarpo apresentou a ele o evangelho, este evangelho, dizendo que quem escreveu esse evangelho foi o próprio apóstolo São João. Então esse é outro testemunho. Terceiro e último testemunho extrabíblico dos padres da igreja, São Clemente de Alexandria, também no início do século III, vai nos dizer, que São João, por pressão de seus amigos e discípulos da sua igreja, inspirado pelo Espírito Santo, compôs um evangelho espiritual. Então olha só que coisa interessante. Além de compor o evangelho de São João, ele, São Clemente de Alexandria, é o primeiro a fazer uma distinção entre o evangelho de São João e os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. De fato, os evangelhos sinóticos se diferem do evangelho de São João em muita coisa. Então, eles são estudados à parte. Até na teologia, a gente faz o estudo dos evangelhos sinóticos à parte. Na teologia, a gente vai estudar os diversos blocos da Bíblia, os estudos sagrados de Escritura na Bíblia. Aí a gente vê primeiro o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros proféticos e por último os sapienciais, Antigo Testamento. Quando entra no Novo Testamento, aí são mais 4 blocos sinóticos, onde a gente estuda Mateus, Marcos e Lucas, e os Atos dos Apóstolos, já que o mesmo autor do Evangelho de Lucas é o mesmo autor dos Atos dos Apóstolos. E depois a gente estuda joaninos, pegando o Evangelho de São João, as 3 cartas e o Apocalipse, já que todas essas 5 obras são atribuídas ao mesmo autor, o apóstolo São João. Depois, mais para frente, não vou dizer agora para não cortar o barato, mas depois, mais para frente, a gente vai ver que não são obras do mesmo autor. E a gente vai ver quais das outras obras que não são do mesmo autor do Evangelho. Então, São Clemente faz essa distinção, é o primeiro a fazer essa grande distinção. E aí a gente vê claramente a diferença. Primeiro, na intenção. Mateus, Marcos e Lucas, a intenção deles é fazer o quê? Uma sinopse. O que significa a palavra sinopse? Significa uma biografia abreviada. Não uma biografia completa, mas uma biografia abreviada. Que não dá para colocar por escrito tudo que Jesus fez. Como o próprio São João vai dizer no último capítulo do seu Evangelho. Não caberia nos livros deste mundo. Mas o que foi colocado para quê? Para que todos creiam que Cristo é o Filho de Deus. O enviado que veio trazer a salvação ao mundo. Então eles fazem uma biografia abreviada da vida de Jesus. Já a intenção de São João, nós vamos ver mais à frente, não é fazer uma sinopse. Ele não está preocupado em si de resumir a história da vida de Jesus. Mas ele está preocupado justamente em quê? Em tudo aquilo que ele for falar de Jesus, colocar como foco o quê? Que as pessoas creiam. Que Jesus é o enviado de Deus e muito mais. E aqui está a grande diferença dele para os sinóticos. Creiam que aquele Jesus é filho de Deus, é divino, é Deus junto com o Pai. Deu para entender? Então, ou seja, aqui a gente vê uma outra diferença.
os evangelhos sinóticos, eles enfatizam a humanidade de Cristo, enquanto o evangelho de São João dá ênfase à divindade de nosso Senhor. Só um minutinho, gente. Só um instante. Da casa do aluguel? Está aqui também. Não, mas aí eu vou deixar o carro lá. Aí eu deixo aqui na volta, tá certo? Você que sabe. Deixa aqui na volta. Desculpa, tá, gente? Resolvendo os problemas ali. Isso. Claro, Nossa Senhora foi primeiro e ele foi depois. Já bem depois que Nossa Senhora subiu, né? Apesar de que também, né? Apesar de que também a gente vai ver mais à frente aqui que talvez ele não tenha passado por Éfeso, né? Mas vamos lá. Mas não é para escandalizar vocês não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não importa por onde ele passou, não. Por onde ele passou é o de menos. A gente não sabe, não tem prova científica e histórica, entende? A gente reporta aquilo que a tradição nos ensina. Mas nem tudo que está na tradição também, de fato, aconteceu exatamente daquele jeito. Então, como também a gente não tem nenhuma outra informação de onde ele viveu, se Nossa Senhora viveu na companhia dele ou não, não é? A gente adota o que então? Aquilo que a tradição ensina. Viveu com ele em Éfeso. Por que a tradição diz que viveu com ele em Éfeso? Porque no alto da sua cruz, Jesus diz o quê? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mas quem é aquele discípulo que estava ali? Era João? Será que era João? Vamos ver mais para frente, né? Não vou dar spoiler aqui não, senão depois perde a graça. Vamos lá. Entende, gente? Então, essa é a grande diferença. Os sinóticos, focaram o quê? Fazer uma breve biografia da vida de Jesus. E tinham também como ênfase apresentar o Jesus humano. Agora, por outro lado, São João quer apresentar o Jesus divino. A ênfase dele é o Jesus divino, né? E por isso ele não está preocupado em fazer uma biografia abreviada da vida de Jesus, não. Mas também não quer dizer com isso que o evangelho dele também não tem caracteres de historicidade, né? Porque em muitas coisas o evangelho dele traz informações históricas mais corretas do que os evangelhos sinóticos. Um exemplo aqui, entre muitos exemplos que a gente poderia citar. Quanto tempo Jesus teve de ministério de vida pública? 3 anos. Onde está isso? No Evangelho de São João. Segundo os sinóticos, Jesus exerceu seu ministério apenas por um único ano. Porque segundo os sinóticos, ele só subiu a Jerusalém uma só vez. Para Páscoa, para viver a Páscoa. Entende? Agora no Evangelho de São João não. Ele fez a Páscoa em Jerusalém, depois que ele começou seu ministério, 3 vezes. Então, 3 anos. Então, ou seja, quem está certo? Não há como a gente confirmar, mas o mais provável, por tudo que Jesus fez e pelo conhecimento que as pessoas tinham dele, é praticamente impossível que ele tenha feito tudo e se tornado tão conhecido em um único ano. Numa época as informações demoravam demais a chegar de um lado para o outro. Entende? Então, mais plausível que tenha sido 3 anos. Vamos lá. Continue, André, por favor. Outras evidências externas
A literatura proveniente de Éfeso é duvidosa, pois não menciona o ministério joanino nem fala da composição do Evangelho. O testemunho de Irineu de Leão depende de Policarpo. Outros testemunhos têm tom polêmico ou lendário. Evidências internas no texto. Ok, só antes disso. Tá vendo aqui as evidências externas? As outras evidências externas, ou seja, as evidências externas que são tiradas dos padres da igreja, não é? Essas evidências, elas atestam São João, não é? Elas atestam São João. Agora, as outras evidências externas, que não provêm dos padres da igreja, dão a entender justamente o contrário, de que provavelmente não tenha sido São João. Cheirar florzinha, soprar velhinho. Cheirar florzinha, soprar velhinho. Vamos lá. De que talvez não tenha sido São João, não é? Então, é isso. O que mais? Agora, também não é porque essas outras evidências externas não apontam São João, quer dizer que elas estão corretas também não. Porque também são evidências duvidosas. Porque o que essas outras evidências apresentam aqui? Nenhuma delas fala do ministério de São João em Éfeso. Então fica a dúvida: será que São João morou em Éfeso mesmo? Então até isso fica a pulga atrás da orelha. Por outro lado também, o testemunho de Santo Irineu depende de São Policarpo. Ou seja, Santo Irineu ele não viu ao vivo e a cores São João escrevendo. Ele disse que ele ouviu isso de um terceiro, de São Policarpo. Tá certo? Continue, por favor. Evidências internas no texto, João, capítulo 21, versículo 24. Quem é este discípulo? No versículo 20, provavelmente o discípulo do versículo 24 é o discípulo amado. O que são essas coisas? No versículo 25, provavelmente essas coisas do versículo 24 são o evangelho inteiro. Quem é o discípulo amado? João, capítulo 13, versículo 1, não deixa claro que na última ceia só estiveram presentes os 12. Nos textos em que aparece o discípulo amado, nunca é chamado pelo nome. A tradição vê nesse discípulo que Jesus amava o filho de Zebedeu, João. Todavia, nem em João, capítulo 21, versículo 2, sequer menciona o nome de João. Este discípulo amado é um discípulo real ou ideal? Os personagens anônimos nos evangelhos, em geral, representam a coletividade. Aos que defendem que este discípulo amado seja o modelo ideal de discípulo para as comunidades cristãs. Perfeito. Então, a gente só sabe o quê? Que, pelo que diz aqui no Evangelho, o discípulo amado tem momentos que ele assume o discurso em primeira pessoa. Onde ele fala, este discípulo viu tudo isso e dá testemunho. Ou seja, o discípulo amado se apresenta como o autor do Evangelho. Mas quem é o discípulo amado? A tradição apresenta que é São João, por uma série de fatores. Primeiro, São João, o discípulo amado, no capítulo 13, é aquele que recosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta, mestre, quem vai te trair? E isso nos recorda do costume judaico da ceia pascal. Na ceia pascal dos judeus, como que acontecia a ceia de Páscoa? Chegava um momento ali que enquanto o chefe da família que estava no centro da mesa ia pegando as bandejas de alimentos, levantando e oferecendo ao Pai, pedindo a bênção dos alimentos, e daí a gente retira o que os padres fazem na liturgia da missa, no momento do ofertório, quando ergue o cálice e o vinho,
nós rezamos a mesma oração, que os judeus faziam, o chefe da família fazia na ceia pascal dos judeus. Se vocês forem pegar lá o Talmud da Babilônia, por exemplo, onde traz ali esta oração de ação de graças, e comparar com a oração que o padre faz quando ergue o cálice e a patena no momento do ofertório, é praticamente a mesma oração. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, trabalho humano, que agora os apresentamos, que para nós vai tornar pão da vida. A mesma oração, com pequenos acréscimos só. Entendem? Então, e aí depois, enquanto esse chefe de família erguia e abençoava os alimentos, todo o resto da família em volta da mesa ficava cantando aleluia, sem parar, o halel em hebraico. Quando ele terminava de abençoar tudo, eles paravam um canto. Nesse momento, quem estava sentado do lado direito do chefe de família encostava a cabeça, e aí o momento catequético da ceia judaica pascal, encostava a cabeça no peito do pai, olhava para ele e dizia: papai, o que é isso que nós estamos celebrando? E aí o pai então se levantava e fazia ali a anamnese, a memória da Páscoa dos judeus no Egito. Meu filho, isso tudo que nós estamos celebrando hoje é porque hoje o Senhor Deus, com a sua mão forte, o seu braço estendido, nos tirou da escravidão do Egito, nos fez passar pelo Mar Vermelho e nos deu a terra prometida ao nosso pai Abraão. E aí contava toda a saga dos judeus durante o Êxodo. Não dizendo, no passado os nossos antepassados fizeram isso. Não, hoje, ou seja, fazia memória. O que era fazer memória para os judeus é totalmente diferente do conceito de memória moderno que nós temos hoje. Para nós hoje fazer memória é o quê? É apenas lembrar de algo que aconteceu no passado, né? Para os judeus do Antigo Testamento não. Fazer memória era justamente pegar aquilo que aconteceu no passado e trazer para o presente. Por isso, nunca falava com os verbos no passado, sempre falava com os verbos no presente. Hoje, Javé nos tirou do Egito. Todos nós aqui. E eles reviviam aquilo. E justamente para reviver aquele momento da Páscoa no Egito, com toda a intencionalidade, com toda a força, um dos pratos era o prato do aipo, que todos tinham que comer. O que era o prato do aipo? Era o prato feito de ervas amargas, que eram as chamadas cebolas do Egito, que o povo, a única coisa que o faraó oferecia aos judeus no Egito. Então eles comiam aquilo justamente para reviver aquele momento, para se sentirem lá no Egito. Deu para entender? Então o que acontece? Mas quem era essa pessoa que sentava do lado direito e encostava a cabeça no peito do chefe de família e perguntava: o que é isso que nós estamos celebrando? Para que então ele iniciasse ali o fazer memória, a anamnese. Era a criança. Sempre a criança mais jovem daquela casa é que sentava ali, para que assim fosse feita, tivesse esse sentido de catequese. Então, o que os padres da igreja entendiam? Que aquele discípulo amado que recostou a cabeça no peito de Jesus, já que a ceia pascal foi a última ceia foi uma ceia pascal, né, recostou a cabeça no peito de Jesus para perguntar quem seria o traidor. Eles associaram esse gesto ao gesto que os judeus fazem na ceia pascal. Quem é a criança no meio ali? Quem era o discípulo mais jovem que poderia se adequar à criança? João.
Até porque a maioridade, na época de Jesus, era com 30 anos de idade, para os homens. Deu para entender? 30 anos para os homens e 12 ou 15 anos para as mulheres, né? As mulheres já casavam com 12, 15 anos. Então, deu para entender? Então eles associaram que aquele discípulo amado, então, por este gesto, só poderia ser quem? João. Só que o que está dizendo aqui para nós? Os evangelhos não deixam claro que só estava naquela última ceia Jesus e os 12. E provavelmente não só tinha Jesus e os 12 ali. Tinham outros discípulos, tinham as mulheres, Maria, sua mãe, talvez crianças também. Deu para entender, gente? Então, é isso. Obrigado. Então, é isso. Então, ou seja, não dá para saber. Esse discípulo amado é João? Não diz. Como também ele não diz, eu sou João. Como também outra coisa, talvez, né, que esse é o costume dos evangelhos. Sempre que aparece um personagem anônimo, é para que ali naquele personagem anônimo, nós vejamos quem? Nós. Toda a comunidade cristã de todos os tempos. Fora um outro dado também, o discípulo amado só começa a aparecer a partir do momento que se inicia a segunda parte do Evangelho de São João, que é o livro da glória, que começa com o lava-pés no capítulo 13. Até então ele não aparecia. E outros fatores que nós vamos ver aqui, que pensa assim, nossa, isso aqui são episódios que, segundo os sinóticos, João viveu intimamente com Jesus. E aqui neste evangelho que é atribuído a ele, ele não conta esses episódios. Quer ver um exemplo? A transfiguração, que foi um dos momentos mais importantes da vida de Jesus com os seus discípulos. E quem estava na transfiguração? Pedro, Tiago e João. E João não cita a transfiguração no evangelho dele. Deu para entender, gente? Então, a gente não pode afirmar que não seja, mas é muito difícil que o autor do evangelho seja São João. Tá bom? Vamos aqui ler rapidinho, João capítulo 21, versículo 2. Vejam só, os judeus jamais acreditariam em Jesus, porque Jesus se revelou como Deus. Isso para os judeus é um absurdo. Os judeus, porque durante séculos no Antigo Testamento, não é, eles caíram sempre no pecado da idolatria, e por isso, né, os grandes castigos que eles viveram, né, que foi a escravidão no Egito, por causa da idolatria. Depois a escravidão no exílio de Babilônia, por causa da idolatria. Depois a escravidão nas mãos dos persas, dos gregos, dos romanos, por causa da idolatria. Então eles já sofreram demais por conta disso. E aí por outro lado também, não é, até mesmo com base em tudo aquilo que a gente lê no Antigo Testamento, eles se baseiam no monoteísmo radical. Deus é um só. Se Deus é um só, Deus é só uma pessoa. Aí chega Jesus dizendo que ele também é Deus. Chega Jesus dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ali que ele conquistou para ele o ódio definitivo das autoridades religiosas judaicas. Foi naquele momento ali que eles decidiram matar Jesus. Porque nesse mesmo episódio, Jesus disse que destruiria o templo, mas que templo era esse? O seu corpo, e não o templo de Salomão. Mas eles não entenderam, acharam que Jesus estava falando pé da letra, e isso era um absurdo, uma blasfêmia. E porque logo em seguida, no mesmo discurso, ele diz isso. Antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu sou eterno. Se eu sou eterno, eu sou Deus. Esse cara é maluco, esse cara
É um blasfemo. Vamos queimá-lo, é herege. Deu para entender? Então, é inconcebível. Aquilo que nós entendemos hoje, um só Deus e três pessoas em um só Deus, não entra na cabeça do judeu. Por melhor que nós tentemos explicar a Santíssima Trindade para eles, porque eles estão enraizados nesse monoteísmo radical, eles vão sempre entender o que nós falarmos para eles, que são três deuses. É idolatria. Deu para entender? Então é isso, né? Vamos lá, João 21, 2. Leia aí, André, por favor. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros de seus discípulos. Ou seja, os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Quem era, gente, os filhos de Zebedeu? João e Tiago maior. Tiago e João. Olha só como é que São João se coloca aqui. Os filhos de Zebedeu. Não fala em primeira pessoa. Está vendo? E no momento ímpar desse, de tanta intimidade com o mestre, que foi o evangelho que nós ouvimos ontem. Deu para entender, gente? Olha que diferença. E depois vamos aqui então. Pula agora, lê agora para nós aí versículo 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Verdade. Então o que ele escreveu o quê? Para que todos creiam. Mas por que então ele não deu ênfase aos momentos que ele teve de experiência pessoal com o mestre? Que é a melhor forma de você pregar o evangelho, de fazer que o outro creia, do que você falando da sua experiência pessoal com o mestre. Não existe melhor pregação do que o próprio testemunho, não é verdade? E por que ele não falou aqui do episódio com Jesus na transfiguração? Por que ele não apresenta aqui outro episódio de intimidade extrema com o mestre, a agonia do mestre no Horto das Oliveiras, onde só quem presenciou a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, de novo, foi Pedro, Tiago e João? Ele não apresenta. Ele não se coloca na cena. Então, final de contas, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. E foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem é esse discípulo? Será que é João? Então, fica difícil, não é? Fica difícil de acreditar que seja, né? Então, ao final de contas, quem é esse discípulo amado? É um discípulo real ou é um discípulo ideal? Entende? Eu acredito que o discípulo amado, que se coloca aqui como autor do evangelho, eu acredito que não seja um discípulo ideal, seja um discípulo real. Mas ao mesmo tempo eu acredito, isso aqui é opinião minha, isso daqui não é a verdade não, tá, gente? Há várias teorias na exegese, há várias teorias na teologia bíblica sobre esse assunto. Eu estou falando por muitas coisas que eu já vi, que eu já estudei, convicções pessoais. Eu acredito que o discípulo amado aqui, que é anônimo, seja um discípulo real, pelos fatos concretos em que ele se coloca. E não um discípulo ideal, mas eu acredito que ele não diz o nome dele justamente por causa daquela intenção dos autores dos 4 evangelhos. Se coloca como anônimo para que todos se vejam naquele momento ali de profunda intimidade com o Senhor Jesus. Deu para entender? Então, não dá para saber. Vamos agora, lugar. É um evangelho tipicamente palestinense, pela riqueza de detalhes, quando descreve os lugares de Jerusalém.
Inclusive, muitos achados arqueológicos em Jerusalém comprovam informações históricas trazidas somente por João. Leia a nota de rodapé. Por não ser biográfico, pensa-se que não seja um evangelho histórico. Todavia, há mais coerência neste evangelho sobre os diversos aspectos, tempo de ministério de Jesus, por exemplo, do que nos outros. Exatamente. Ele traz alguns, além desse exemplo que nós demos aqui, né, do tempo do ministério de Jesus, os sinóticos dão a entender que foi um ano só. Mas humanamente falando, impossível que o ministério de Jesus tenha durado só um ano. Então é mais plausível a hipótese do Evangelho de São João, que foram 3 anos de ministério. Até para dar tempo de ele fazer tudo que ele fez, né? Além dessa evidência, há outras evidências históricas e geográficas. A topografia, ou seja, a análise que o evangelista aqui deste evangelho faz da geografia da cidade de Jerusalém é muito mais exata e precisa do que os outros evangelhos. Se eu não estou enganado, eu não sei se é o templo de Salomão ou se é a piscina de Betesda, o tanque de Betesda, que é aquele tanque que uma vez por ano o anjo descia e agitava as águas, né? No capítulo 5. Eu não sei se é o tanque ou se é o templo de Salomão. Eu acho que é o tanque, que fala ali que tinha 5 pórticos de acesso, ou seja, 5 portas de acesso. Só que durante muito tempo acreditava-se que eram 4. Os evangelhos sinóticos falam que são 4. São João, aqui nesse evangelho, fala que são 5. E durante muito tempo se acreditou que eram 4. Porque você vai lá na cidade arqueológica de Jerusalém, você vê 4 pórticos. Só que recentemente, sei lá, 20, 30 anos atrás, não sei, continuaram as escavações e descobriram lá que estava soterrado um 5º pórtico. Uma 5ª porta. Deu para entender? Então não é porque não é um evangelho da biografia da vida de Jesus, que não quer dizer que ele não seja histórico. Em muita coisa ele tem mais exatidão na história e na geografia do que os outros 3 evangelhos. Pode continuar aí, por favor. Data de composição. Então assim, isso mostra também para nós o quê? Essa comparação de João com os outros 3 evangelistas. É mais uma prova que nenhum dos outros 3 evangelhos foi escrito na Terra Santa. Marcos escreveu para gregos. Lucas também escreveu para gregos. Mateus escreveu para judeus, mas não judeus da Palestina. Então isso aqui é mais uma evidência. Então, ou seja, qual é a evidência hoje? Os outros 3 evangelhos não foram escritos na Terra Santa. Mas este evangelho aqui é bem provável que tenha sido escrito na Terra Santa. Tá certo? Então, não há como a gente afirmar o local, mas é bem provável que tenha sido em Jerusalém ou nos entornos da Terra Santa. Data de composição. Foi descoberto um fragmento chamado P52, que traz trechos do capítulo 18 de João, no Egito, no início do século II. Ou seja, nesse momento esse evangelho já era famoso no Egito, de modo que foi digno de ser copiado, já no início do século II. A datação do 4º evangelho foi colocada em geral entre 90 e 100 d.C., devido aos eventos históricos implícitos nele. Ok, então leia o contexto histórico. Por esse evangelho foi escrito. Por que esse evangelho foi escrito? As referências aos judeus não têm conotação étnica ou racial. Essa palavra tem uma conotação teológica. São aqueles que se opõem a Jesus. O evangelho deixa intuir a polêmica com os judeus, a expulsão dos cristãos das sinagogas em 80 d.C. O evangelho refere-se à 2ª geração de cristãos, que não foram testemunhas oculares. João capítulo 20, versículo 26 a 31. Judeus e gentios. Perfeito. Então, com relação à data de composição? Primeira coisa, esse fragmento P52, que é um fragmento que traz um trecho do capítulo 18 do Evangelho de São João. Foi encontrado no Egito.
né, estudos com carbono 14 e outros estudos, datam este fragmento do ano 125, ou seja, início do século II. Então, ou seja, então por aí a gente já sabe, este evangelho não foi escrito no século II, porque isso daqui é uma cópia, então não foi escrito no século II, foi escrito no século I. Porém, evidências internas, né? O que conta aqui? Aqui conta que este evangelho foi escrito para a segunda geração de cristãos. A primeira geração foi daqueles discípulos que conheceram Jesus, que a maioria deles morreu até a guerra judaica, anos 70. Anos 70. Não é? Então, o evangelho não foi escrito antes do ano 70. Na verdade, nenhum dos 4 evangelhos foi escrito antes do ano 70, né? Quer dizer, só o evangelho de São Marcos. Não é? Então, fala da segunda geração. Aquele episódio com Tomé, né, onde Tomé diz, se eu não tocar no seu lado e se eu não ver as chagas das mãos, não acreditarei. No outro domingo, Jesus aparece e diz o quê? Creste porque me viste, Tomé. Bem-aventurados que creem sem terem visto. Ou seja, um elogio de Jesus àqueles que creram sem terem visto. Ou seja, aqui o autor colocou na boca de Jesus um elogio às gerações que não conheceram Jesus. Quem não conheceu Jesus? A segunda geração, que pega a partir do ano 70, depois de Cristo. Então, ou seja, o evangelho não foi escrito antes de 70. Por outro lado, tem outras evidências internas do evangelho que dão a entender que quando o evangelho foi escrito, já tinha acontecido o chamado concílio de Jâmnia. O que foi esse concílio de Jâmnia? Foi depois da guerra judaica no ano 70, quando os judeus que sobreviveram à guerra judaica do ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo, e quase que exterminaram os judeus da Terra Santa, né? Aqueles poucos sobreviventes dos judeus que moravam na Terra Santa, mais ou menos 10 anos depois, no ano 80, se reuniram na cidade de Jâmnia, no norte da Terra Santa, e ali então eles fizeram aquela reunião, aquele concílio, para finalmente definir os livros que eles consideravam os livros sagrados inspirados por Deus. Ou seja, o cânon dos judeus, onde eles rejeitaram aqueles 7 livros do Antigo Testamento que até hoje são questionados pelos protestantes também. Então, quem não participou do curso bíblico ano passado, quer saber melhor sobre esse assunto, assista lá na Web TV Santo Antônio o nosso primeiro módulo, o módulo 1, onde eu expliquei sobre isso. Então, ou seja, logo também não foi escrito antes de 80. Então, a maioria praticamente 90% dos exegetas colocam aí entre 90 e 100 depois de Cristo. Continue para nós aí o propósito. Claramente manifestado em capítulo 20, versículo 31, para crerdes em que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Teologia do nome em Paulo. Ou seja, pode ter sido escrito para afirmar ainda mais a fé dos membros da comunidade, como também para os que estão fora. Leiam-no e também creiam e abracem a fé. O quarto evangelho pretende esclarecer as relações entre Jesus e o judaísmo, mostrar a relação entre a lei de Moisés, de um lado, e Jesus Cristo, do outro. Jesus é aquele que supera o que foi falado no Antigo Testamento. Instituições, personagens, tradições, eventos, etc. Ou seja, qual foi o objetivo do autor na hora de escrever o Evangelho de São João? Primeiro objetivo, que todos creiam. Creiam em quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Mas em que sentido Filho de Deus? Filho de Deus na mesma natureza e divindade do Pai. Logo, Jesus não é só Filho de Deus, mas Ele também é Deus. E justamente porque Ele é Deus, Ele veio superar muitas das instituições do Antigo Testamento.
né? Muita coisa que o Antigo Testamento pregava, ele superou. E ele é o único que tem o poder de superar isso. Por quê? Porque ele é Deus. Então essa ênfase, qual foi o objetivo? Que todos creiam em Jesus. E creiam que Jesus é Deus. Entende? Então esse é o propósito. E creiam no seu nome. Então aqui uma outra evidência que mostra para nós que dificilmente este evangelho foi escrito antes do ano 70. Porque aqui ele cita a teologia do nome de Jesus. E a teologia do nome de Jesus nasceu com quem? Com São Paulo. São Paulo é o primeiro a falar isso na carta aos Filipenses, no hino cristológico. Embora, capítulo 2, versículo 6 a 11, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não fez do ser, de sua natureza, o ser igual a Deus, o motivo de usurpação. E aí vai falando, até lá no versículo 10, onde ele fala, né? Para que, sob o nome de Jesus, se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos. A teologia do nome começa com a carta aos Filipenses. E outras cartas de São Paulo escritas depois. Isso quer dizer o quê? Que primeiro essas cartas ficaram conhecidas dentro do território do Império Romano, que era o território onde os cristãos estavam evangelizando naquele primeiro século, para então esse autor tomar conhecimento, né, e aí escrever, sendo influenciado pela teologia do nome de São Paulo. Logo, não foi escrito antes de 80, porque São Paulo foi martirizado provavelmente no ano 68, depois de Cristo. E aí até o tempo das cartas dele circularem em todo o Império Romano, ficarem conhecidos no Império Romano, levou uns 15, 20 anos, né, gente? Deu para entender? Então por isso também, entre 90 e 100. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje, mantendo o compromisso de terminar mais cedo, né, com a graça de Deus. Vamos encerrar por aqui. Lembrando, semana que vem não teremos aula, porque teremos aqui na igreja a última reunião para tratar dos assuntos da festa de Santo Antônio. Nossa próxima aula, então, será na outra segunda-feira, dia 16. E lembrando, a partir do dia 16, na próxima aula, as nossas aulas serão sempre às 7h30 da noite. Começando um pouco mais cedo, para poder terminar mais cedo, para aliviar para vocês. Amém? Agora eu lembrei uma outra coisa que estava faltando daqueles avisos iniciais. Um pedido que eu faço aos nossos novos alunos. Para que vocês não fiquem comendo muita mosca, né, em tantos assuntos que nós vamos tratar aqui, né, eu peço a vocês que depois em casa, né, vocês assistam com tempo, sem pressa, assistam pelo menos o módulo 1, porque ali é o módulo de introdução. Porque ali no módulo de introdução, né, eu apresento ali a história sagrada, ou seja, a história do Antigo Testamento até a época de Jesus, e apresento os conceitos de revelação, de inspiração, de inerrância, ou seja, o que significa dizer que a Bíblia não erra em que sentido? Naquilo que se fala a respeito de Deus. Agora, sobre questões de história e geografia, a Bíblia erra muito, porque ela não foi feita para falar de história e de geografia, ela foi feita para falar de Deus. Então, peço a vocês que assistam pelo menos o módulo 1, os novos alunos. Pelo menos esse, para que vocês possam acompanhar bem conosco a partir de agora, certo? Mas também fica a sugestão depois. Assistam também São José nas Sagradas Escrituras, né? São Marcos, São Mateus, São Lucas, que foram os outros módulos que eu dei ano passado, né? Conhecimento nunca é demais, né, gente? Tá bom? Mas pelo menos o módulo 1, para que vocês possam acompanhar bem conosco agora este Evangelho de São João. Fiquemos em pé. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santo Atanásio, grande defensor da divindade de Jesus Cristo,
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite a todos e até dia 16, às 7h30, neste mesmo horário, neste mesmo canal.